Você sabia que o sucesso da sua empresa está diretamente ligado com os momentos com os quais você fala com as pessoas? Afinal de contas, uma empresa é basicamente estruturada por dois pilares: o pilar de processos e o pilar de pessoas. O pilar de processos, você pode assistir aqui no meu canal vários vídeos que eu falo sobre isso e vou continuar falando de estruturação, padronização, melhoria, inovação de processos, sistema de gestão por processo e uma série de temas. Mas quando a gente trata do assunto pessoas, existe um tema que é crucial, que são as reuniões. E essas reuniões, elas têm um poder tão grande que talvez você que nem faça reuniões, nem dedique um tempo para falar com as pessoas aí da sua empresa, está perdendo não só oportunidades de ouro para você dar para as pessoas o que elas precisam, mas também tirar das pessoas, já que são elas que fazem o que você necessita, que os processos sejam efetivados, né, as atividades que precisam ser cumpridas para alcançar o resultado que a sua empresa deseja alcançar. Então, as reuniões são os momentos que a gente para tratar de certos assuntos. Existem reuniões que são reuniões voltadas para a parte estratégica, existem reuniões que são para a parte tática, que são as reuniões gerenciais, que a gente trata por processo, e existem as reuniões operacionais. Uma micro e uma pequena empresa, geralmente a gente faz a operacional e a tática junto e faz uma reunião de planejamento estratégico um pouquinho mais separada, pode ser a cada 3 meses, a cada 6 meses, a depender da frequência como você queira padronizar aí para a sua empresa. Primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é sobre a importância das reuniões. Elas não só são, como eu coloquei aqui, a espinha dorsal de uma boa gestão, né? Mas são os momentos onde você vai, primeiro, alinhar estratégias, né? Alinhar temas que são focados em assuntos que você planejou ou colocou no seu planejamento estratégico. Elas são também para resolver problemas, elas podem ser para impulsionar essa comunicação em cima dos temas que precisam ser tratados, fazer o acompanhamento das ações de cada processo, de cada time que você tem aí na sua empresa. E se você for uma empresa menor, né, que você for o gestor e tiver um time pequeno, você, junto com esse time, fazer essa gestão de tudo aquilo que tem que ser feito. Do quê? De cada atividade que está dentro de cada processo. Marketing, vendas, operação, pós-vendas, financeiro, contábil, jurídico e aí por diante. São nas reuniões, né, que você trata dos principais assuntos e aí tem uma dinâmica que eu ensino inclusive lá no meu curso de gestão empresarial. Se você quiser conhecer, está aparecendo o link aqui para você, www.gevandobarros.com.br/cursos. Lá no meu curso de gestão empresarial eu não só detalho esse tema, mas te dou checklists, te falo o que você tem que falar e o que você não tem que falar, os indicadores por processo que você tem que tratar, como você vai medir cada processo para que você, na reunião, consiga acompanhar as metas através dos indicadores corretos e, principalmente, quais são algumas das ferramentas mais eficientes que você vai poder utilizar para cada processo, para poder, na reunião, tirar das pessoas o que você precisa para que elas deem o resultado e dar para elas, necessariamente de volta, aquilo que elas precisam para que elas tenham resultado. Eu coloquei aqui, basicamente, 5 benefícios básicos que a gente tem aí para fazer as reuniões na nossa empresa, né? E, como eu já disse, reuniões podem ser de planejamento estratégico, podem ser reuniões gerenciais ou podem ser reuniões operacionais. Primeiro benefício é melhorar a comunicação. Como é que eu melhoro a comunicação? Usando a reunião para resolver possíveis mal-entendidos, melhorar o compartilhamento das informações entre você e os seus colaboradores, alinhar tudo aquilo em termos de comunicação, de uma novidade que você está fazendo, de um novo padrão que precisa ser estabelecido, comunicação no sentido de possíveis desentendimentos, atrasos de colaboradores, alguns temas que você eventualmente consiga compartilhar com o time para que não aconteça esse tipo de coisa e que essa comunicação precisa ser passada para eles. Utilize reuniões para fazer isso. O segundo benefício é alinhar principalmente as expectativas que você tem para aquilo que vai ser feito e as expectativas dos seus colaboradores em relação àquilo que você quer deles. Porque se você não tem esse momento de sentar com seus colaboradores
e analisar o que precisa ser feito, dar para eles o que eles precisam e tirar deles o que a empresa, né? No seu caso, você como dono, que a empresa precisa, vai haver uma incompatibilidade ali de expectativas. Talvez os seus colaboradores estão pensando em ir para um lado e você está querendo ir para o outro. Será que existe um momento que você deve fazer esse alinhamento? Sim, esse momento são as reuniões. Terceiro benefício é em relação à tomada de decisão. As reuniões fazem com que você tenha uma maior velocidade ou que você seja muito mais rápido na tomada de decisão, porque você não fica deixando para lá no final do mês, na hora que você fizer o fechamento, é aí que você vai falar com um ou com outro, ou que você vai esperar o resultado acontecer. Não. Você tem que ter reuniões, vou falar o ciclo, um pouquinho, né, do ciclo de reuniões que está lá também no curso para você já conseguir refletir se vale a pena você implementar aí na sua empresa, mas o papel de um gestor básico, isso eu já falei em vários outros vídeos e falo aqui com meus clientes no processo de mentoria consultiva, o papel de um gestor basicamente é analisar problema e resolver problema. Se eu tenho esses 3 pilares básicos, né? Obviamente um gestor ou você que é o dono, no momento que você está como gestor, você vai ter que fazer outras coisas, obviamente, mas se eu não consigo, como gestor, levantar os problemas, analisá-los e poder resolver, né, os problemas para que eles não aconteçam, ou eu não estou sendo um bom gestor, ou os meus processos não estão me ajudando a ajudar os colaboradores, que é o meu papel, ajudá-los para que eles desempenhem a função deles da melhor forma possível. Então, eu preciso ser um bom gestor. Gestor do quê? Gestor dos processos. E para que eu consiga ter processos sendo geridos da forma correta, eu preciso ter processos mapeados, processos padronizados e pessoas bem treinadas em cada uma das atividades de cada processo para que elas façam o que tem que ser feito. Inclusive eu, se eu for em algum dos processos, a pessoa que faz, né, a atividade operacional daquele processo. Então, eu vou precisar utilizar a reunião para resolver esses problemas. Não só levantar, analisar, mas usar essa reunião para discutir o que é que está acontecendo. Tem problemas que acontecem com recorrência, eu preciso resolvê-los para que não aconteçam mais. Tem problemas que acontecem de vez em quando, mas que podem ter um impacto grande na empresa. Eu não quero que eles aconteçam. Então, usem as reuniões para levantar, analisar e resolver problema. O quarto benefício é o maior engajamento. Imagine o seu colaborador, né? Para você aí que talvez não faça reunião nenhuma, não conversa nunca com o seu time, mal aquele bate-papo ali. Ah, Giovana, eu não tenho tempo. Tem várias pessoas que me procuram e que começam a mentoria comigo que nunca fizeram reunião. Ou fazem um bate-papo ali, né, de vez em nunca com o time. Não, você tem que ter reuniões regulares, né, para que você tenha momentos padronizados para os colaboradores conseguirem, naquele momento, expor em time o que precisa ser feito. E naquele momento, você como dono da empresa, como gestor, cobrar, né, levantar problema, analisar, ajudar a resolver, direcionar e ter todas as ações da maioria das coisas que estão acontecendo sendo geridas. E se você não for o gestor e uma hora quiser contratar um gestor para assumir o seu lugar, você já tendo isso tudo padronizado, fica muito mais fácil essa pessoa que vai assumir a gestão no seu lugar continuar fazendo o que você fazia, que é tocar essa reunião da melhor maneira possível. De novo, lá no curso de gestão empresarial, eu ensino você o que falar, o que fazer, checklist, tudo certinho para você saber quais reuniões tem que fazer, quando fazer, o que tem que ter nessa reunião, quais as metas e os indicadores, o que você tem que controlar, que ferramentas você vai usar, tá tudo lá mastigadinho para você. Então, engajar as pessoas através da reunião, você vai não só motivá-las, mas você vai ganhar um comprometimento delas. Aqueles colaboradores ou aquelas empresas daqueles empresários que tem pessoas que entram lá, passa o dedo, ou o cartão, ou bate o ponto, né, como diz o outro, e entra na empresa, faz o que tem que fazer e vai embora. Pensa em você trocando de papel com o seu colaborador. Como é que você gostaria de se sentir? A maioria das pequenas empresas, né, micro e pequenas, não tem um processo de RH formal.
né? Aquele processo onde você tem cargos e salários, onde a pessoa sabe qual é a hierarquia que ele vai subir. Às vezes você tem uma loja, por exemplo, então a pessoa sabe que ela entrou lá vendedora e ela vai ficar lá vendedora o resto da vida. Se você não quiser dar algum aumento para ela não vai ter um nível hierárquico. Ela não vai subir de cargo se você não tem um processo de RH, se você não implementou uma hierarquia aí na sua empresa para poder dar oportunidade para as pessoas subirem. Enfim, são coisas que você vai precisar pensar à medida que a sua empresa crescer, para você utilizar isso para não só engajar e motivar as pessoas, mas que elas queiram permanecer, porque senão, de novo, elas vão embora e aí vão deixar você e vão para uma empresa onde tenha isso, porque as pessoas gostam de lugares para que elas se sintam bem. E hoje em dia, principalmente essa nova geração, eles estão um pouco se importando. Lógico que todo mundo se importa com dinheiro, mas eles estão menos importando com dinheiro. A minha geração, e a geração inclusive passada a minha, era uma geração que se preocupava muito mais com dinheiro, era uma geração muito mais insegura, que foi criada pelos pais para ficar numa empresa não sei quantos anos, ou entrar naquela empresa e ficar lá o resto da vida. Hoje em dia não. O jovem, ele está sendo treinado, está estudando, está sendo formado para passar por várias funções, inclusive de várias empresas, para ele crescer mais rápido, ter uma renda o quão mais rápido, mais alta possível e poder colher experiências de diversas funções em diversos mercados. É assim que é e o mundo tem que se adaptar a isso. Faz bem para todo mundo e você também tem que se adaptar a esse novo mercado aí. E o quinto benefício que eu coloquei aqui é o aumento da produtividade. A gente perde menos tempo e tem muito mais foco em cima das prioridades. Quando a gente faz reunião, a gente tem um momento exato de discutir certas coisas. Por quê? Porque a reunião é um momento padronizado de se discutir o que tem que ser discutido, onde cada um leva aquilo que tem que levar padronizadamente, inclusive você como dono, você analisa o que tem que analisar, tem ali as ferramentas e usa essas ferramentas durante a reunião para te ajudar a direcionar essas ações em relação a custo, em relação a prazo, em relação ao cumprimento, né, da resolução do que tinha que ser feito, enfim, para que as coisas funcionem como você deseja. E para que a gente consiga evoluir, eu coloquei aqui um tema que é planejando reuniões eficazes, né? A primeira coisa que toda reunião tem que ter é um objetivo muito claro. Quando você planeja, né, de forma padronizada as reuniões que você vai ter, e já para começar esse tema aqui, eu gosto de falar que a gente tem que ter, pelo menos micro e pequenas empresas, pelo menos 2 tipos de reunião. A reunião semanal e a reunião mensal. A reunião semanal é sua com seus colaboradores, que é uma reunião gerencial. E a reunião mensal, ela também é gerencial, mas ela tem um foco na estratégia. Eu posso fazer outras reuniões? Você pode fazer quantas você quiser. Mas quando a gente é muito pequeno, tem um time muito pequeno, ou até mesmo prestador de serviço, que é o meu caso, eu faço uma reunião semanal com os meus prestadores de serviço, no momento que eles estão para fazer esses acompanhamentos. Mas você que tem colaboradores, você precisa pelo menos 1 horinha, que seja na semana, para sentar com o seu time, se você tem um time pequeno, e aí um time pequeno, sei lá, até 20 pessoas, dá para fazer isso tranquilamente, para você analisar o que está acontecendo, poder gerir as principais ações dos processos e depois você pode até fazer outras reuniões isoladas, mais operacionais, só com marketing, só com vendas, só com a operação, só com a produção, só com talvez o financeiro, para você ver ali um tema. Aí são reuniões muito mais operacionais, mais rápidas, que você vai focar num único tema específico. Mas a reunião gerencial, para você unir todo mundo, divulgar as coisas, inclusive cantar parabéns e tal, não sei o quê, pode ser na reunião mensal. Tem gente que usa, né, o feliz aniversário ou para cantar o parabéns na reunião mensal, fica sobre a sua escolha aí, mas você precisa, toda reunião, primeira coisa, ter um objetivo claro. Toda reunião tem que ter um propósito que é o assunto principal. Se é uma reunião de gestão, o objetivo é trabalhar a gestão semanal, ou seja, ver os resultados da semana anterior e falar daquilo que vai ser feito na semana que está por vir. É sempre assim, analisar os resultados da semana anterior e falar do que precisa ser feito, né?
time precisa fazer, inclusive você, na semana que está por vir. Então tenha sempre um objetivo para cada uma das reuniões. Outra coisa é preparar a reunião. Todo mundo que vai para uma reunião precisa estar preparado para ela. Aquela reunião que eventualmente tiver um ou outro colaborador que entrar e sair mudo, muito provavelmente aquele colaborador nem precisava estar na reunião. Participar da reunião é efetivamente participar. Não como ouvinte só. Se alguém na reunião sentou do seu lado, entrou mudo e saiu calado, essa pessoa nem precisava estar lá. Por que ela não precisava estar lá? Porque ela não contribuiu com nada na reunião, não levou nada e também saiu sem absolutamente nada. Ou seja, ela não precisou estar lá. Quando você convoca, convida pessoas para falar de algum tema, elas precisam levar algo, vai ser discutido com todos esse algo, ou esses algos, né? Essas coisas que precisam ser discutidas ali na reunião durante aquele momento, e todos precisam levar algo para suas atividades, para o seu dia a dia, para ser resolvido. Então, você precisa fazer uma lista aí dos tópicos que precisam ser discutidos. Se quiser mandar isso previamente por e-mail, pelo WhatsApp para as pessoas, a próxima reunião vai ser tratado isso e isso. Isso aqui é o bloco padrão e a gente vai tratar extra esse e esse ponto. Pessoa X leve isso, pessoa Y leve aquilo. Tem gente que faz essa gestãozinha mais micro aí pelo WhatsApp, tem gente que coloca isso no ClickUp ou num software de acompanhamento de projeto ou de gestão, como eu utilizo o ClickUp para fazer com os meus prestadores de serviço. Vai do aplicativo que você usa, se é que você usa ou da forma como você faz a sua gestão, seja visual ou seja na sua estrutura física da sua empresa. Outra coisa que é crucial para uma reunião, qualquer que seja ela, parece que é besteira, mas é ser pontual. Coloquei aqui. Começar e terminar no horário previsto. Reunião não é palestra. Tem gente que adora falar, tem gente que é muito comunicadora, tome muito cuidado. Inclusive, se você for uma pessoa muito comunicadora, vá direto ao ponto. Procure trabalhar a reunião, depois eu vou falar as duas principais ferramentas aí que eu utilizo. Procure trabalhar a reunião em cima das ferramentas, indo direto ao ponto. Comece a reunião cada vez com uma pessoa e utilize esses revezamentos para fazer com que todos consigam falar algo nas suas reuniões. E aí uma coisa muito importante de reunião, uma dica, vamos dizer, muito profissional, vamos chamar assim, sobre reuniões, é que você precisa fazer com que os colaboradores não só participem da sua reunião e levem cada um aquilo que tem que levar para a reunião, mas dê voz para eles, né? Quando você tiver, eventualmente, o seu painel de gestão atualizado, os indicadores que você estiver coordenando semanalmente e mensalmente, você precisa chegar num ponto de gestão que as pessoas vão para a reunião e elas já saibam o que falar e você só vai gerir. Os papéis começam a se inverter. Em vez de você ser o cobrador daquilo que precisa ser feito, elas vão ser os entregadores daquilo que já foi feito. Se teve problema, vai ser trazido para ser discutido. Se foram alcançados as atividades, ok, vai ser mostrado. Ou seja, começa a se inverter o papel. Quando você começa a fazer reuniões cada vez mais eficientes, esse papel começa a ser também cada vez mais invertido. No início você começa a cobrar mais, é você que puxa, tá tudo em cima de você, mas você precisa fazer uma coisa que é muito importante. Causar não só a sensação, mas na prática, fazer com que a responsabilidade da reunião passe para os seus colaboradores. Por quê? Na essência, os seus colaboradores precisam entender que eles não estão fazendo nada para você. Você não é a empresa. Eles estão fazendo para a empresa. Então, nunca fale numa reunião, faça isso para mim, ou eu quero isso, ou eu aquilo. Não, a empresa precisa disso, o processo precisa daquilo. Você precisa terminar isso para que o resultado do processo alcance tal número. Então, jogue essa responsabilidade que talvez num primeiro momento está sobre você, joga para a empresa, para que o papel comece a se inverter e no final das contas as pessoas não trabalhem para você, as pessoas trabalhem para a empresa. Porque o dia que você quiser colocar alguma pessoa lá para gerir, né, o seu lugar ou para fazer parte daquilo, vai continuar a mesma coisa. Todo mundo, essa pessoa que vai estar gestora no seu lugar naquele momento, vai só fazer o papel dela como gestora. E as pessoas que estão ali trabalhando
para a empresa, não para o gestor, e muito menos para você, vão fazer as coisas serem tocadas do mesmo jeito, tá ok? Então, ser pontual é muito importante. Comece e termine num horário determinado, respeite o tempo de todo mundo, porque todo mundo tem o que fazer, senão vira palestra. Número 4, escolher os participantes certos. De novo, se alguém entra numa reunião e sai da reunião, não leva nada, não fala nada e não leva nada embora, não leva para a reunião e não leva nada embora da reunião para fazer, inclusive, essa pessoa nem deveria estar lá. Então escolha corretamente quem vai participar, porque todos os participantes da reunião precisam, a própria palavra já diz, participar da reunião de forma ativa, logicamente uns mais e outros menos, mas todos devem participar. Número 5, tenha pelo menos um plano de ação. Agora eu vou falar as ferramentas aqui, né? Tenha pelo menos um plano de ação como a sua principal ferramenta para você, não só anotar tudo, né? E aí o plano de ação naquele modelo 5W2H, né? O que vai ser feito, quando vai fazer, quanto vai custar, aonde vai ser feito e assim por diante. Mas o plano de ação tem que ser a principal ferramenta da reunião. Começou a reunião, se você usa como eu uso aqui, um exemplo, né? Pode ser numa televisão, pode ser num data show, enfim. Projeta na parede ou numa TV o plano de ação, num Excel ou num aplicativo, enfim, eu uso o ClickUp. Tem muita gente dos meus clientes que eu dou um plano de ação, tá lá no curso também. Você ganha esse plano de ação para você preencher e utilizar e para fazer suas reuniões também. Joga esse plano de ação na parede, coloca lá, né, e filtra. Vamos começar por você hoje, José. Vamos filtrar aqui as atividades do José. O que foram da semana passada que ficaram para você fazer? 1, 2, 3. Fez, não fez? Por que não fez? O que atingiu? Seus indicadores, né? As dificuldades, os problemas que aconteceu, se precisa de ajuda. Passou todas as ações? Agora vamos para Maria. E assim vai, colaborador por colaborador. E aí você vai passando por todo mundo, inclusive de maneira bastante simples, rápida e eficiente, para fazer aquelas 3 coisas. Levantar problema, analisar problema e resolver o que tem que ser resolvido, tá ok? Então o plano de ação é a principal ferramenta de uma reunião, tanto de planejamento estratégico quanto de gestão. Depois, vou falar outras 3 aqui. Tenha pelo menos um cronograma, né? O cronograma ele é a ferramenta que vai completar o seu plano de ação. No plano de ação, embora tenha datas ali de cada ação, mas o cronograma vai te dar uma visão geral dos eventos e de tudo aquilo que você quer colocar no cronograma do próximo mês. Até se você quiser fazer 2 meses à frente, 3 meses à frente, 6 meses à frente, tem empresa que precisa trabalhar com muita antecedência para algumas coisas. Empresas que trabalham, por exemplo, com chocolate, precisa fazer compra com muito mais antecedência. Empresas que trabalham com algo que precisa ser realizado em termos de projeto para o futuro, precisam trabalhar com muito mais antecedência para que o início seja começado da forma certa, para que lá naquela data seja atingido o prazo. Então, o quão antes você precisa trabalhar, né, no seu modelo de negócio aí com as coisas, você vai precisar colocar isso num calendário. Então, ter um cronograma, que é a ferramenta complementar ao plano de ação, é muito importante. E aí, 2 outras coisas que a terceira ferramenta que você precisa, né, que na verdade você pode fazer isso num painel de gestão como eu tenho aqui no meu escritório e que serve de exemplo para os meus clientes de mentoria consultiva, você pode colocar os seus indicadores ali. Indicadores em cima das metas que você estipulou. Quais metas, Gevando? Metas do planejamento estratégico e todas as metas e indicadores de cada processo. Cada processo tem responsável. Esse responsável de cada processo recebe as metas e os indicadores de como ele vai medir aquelas metas. Toda reunião, você passa aquelas metas e vê aquilo que você está medindo que é semanal, e se for uma reunião mensal, você faz o fechamento mensal de cada processo, de cada meta, em cima de cada indicador. Simples assim, não vou entrar em detalhes aqui, porque isso daria mais uns 2 ou 3 vídeos aí à frente, mas é simples assim, né? Passando de colaborador em colaborador. Trabalha o plano de ação, trabalha o cronograma, vê as metas e os indicadores se foram cumpridos, e aí você vai pegar a frequência, né, que você está fazendo isso, que é semanal e mensal, e fazer os seus fechamentos dos números para você saber se você está alcançando o resultado que está lá no seu planejamento estratégico. E por último eu coloquei aqui esse lance da frequência, né? De novo, tenha pelo menos uma reunião semanal e uma reunião de fechamento mensal. E as outras demais reuniões, caso você queira fazer por processo,
fique à vontade, não tem limite, né? Aí a gente vai de acordo com a necessidade de cada processo. Marketing tem que fazer uma reunião, sei lá, a cada 15 dias para definir os conteúdos. Venda tem que fazer uma reunião, eu tenho que fazer com vendas talvez uma reunião para ver meu time de vendedores, caso eu tenha, como é que está sendo as vendas da semana ou da quinzena e aí do mês, enfim, todo mundo senta junto. Por que a reunião mensal ela é importante? Ela é não só aquela reunião de fechamento dos números, mas ela é uma reunião de fechamento das informações. Porque os processos estão ligados. Os processos são igual órgãos do corpo. Não tem como eu desligar um órgão, embora, né, o nosso corpo funcione, até mesmo sem alguns, mas existem órgãos que são cruciais. Você não consegue tirar um cérebro, um coração, os 2 pulmões e assim por diante. Existem órgãos que precisam funcionar. Os órgãos cruciais do nosso corpo, alguns processos da nossa empresa são da mesma forma. Não tem como uma empresa funcionar sem os processos da jornada do cliente. Marketing, vendas, operação e pós-vendas. Todas as empresas que eu conheço têm que ter, no mínimo, esses 4 processos. Agora, alguns outros eu posso ter ou não. Compras eu posso ter ou não, manutenção eu posso ter ou não, administrativa eu posso ter ou não, gestão do conhecimento eu posso ter ou não, desenvolvimento de produtos e serviços eu posso ter ou não. Agora, financeiro e contábil eu tenho que ter, recursos humanos eu tenho que ter, marketing eu tenho que ter, vendas eu tenho que ter, operação eu tenho que ter, pós-vendas eu tenho que ter. Então tem alguns processos que são cruciais e outros que são de apoio. Você precisa mapear, padronizar esses processos, definir com quais processos que você quer tocar o crescimento da sua empresa e aí fazer de tudo para que você consiga medir os resultados de cada processo em cima das atividades que você dimensionou, que cada processo tem que fazer, para você dar essas atividades para os seus colaboradores e fazer a gestão da forma como tem que ser feita. E aí tem algumas técnicas aqui, né, para a gente ter reuniões produtivas. A primeira delas é sempre fazer uma recapitulação. Recapitulação do quê? Do que aconteceu na semana passada, para que eu possa falar do que vai estar por vir na próxima semana ou no próximo mês e assim por diante. Quando eu tinha 36 colaboradores, eu sempre gostava de olhar o mês que passou, dando ênfase na semana passada, e olhar o mês que está por vir, dando ênfase na semana seguinte. Sempre assim, no mínimo de 30 dias, a não ser que como eu era uma empresa de consultoria e tinha projetos longos e tal, se houvesse alguma data, algum evento que eu tinha que ver com um horizonte maior, e aí eu colocava aquilo no cronograma também, discutia na reunião mensal e estava tudo certo. Mas a reunião de rotina semanal é para olhar a semana que passou e olhar a semana seguinte com um pouco mais de espectro para o mês, fechamento do mês. Então, recapitular é muito importante para você saber em que pé que estão as coisas e dali ser o seu ponto de partida para onde você quer ir. Usar um timer. Eu gostava de usar um relógio, né, digital na parede, que a gente startava ele e ali contava, essa reunião vai ser 1 hora. Na hora que ele apitava, a gente encerrava a reunião ali, porque senão, de novo, vira palestra. Terceira dica, ou formato, né, técnico para você utilizar na sua reunião aí, é não esquecer de fomentar a participação. Não proibir ninguém de falar, saber ouvir, né, é muito importante, deixar com que as pessoas consigam expor as suas ideias, estar aberto a essa exposição, porque quando você comunica informação e abre para os seus colaboradores darem ideia, eles vão dar e pode vir eventualmente algumas coisas que talvez você nem vai gostar, mas é normal tudo isso e você precisa saber lidar com isso, é muito importante. Então, fomente a participação de todo mundo, porque é com a contribuição deles que você vai dar para eles o que eles precisam e tirar deles aquilo que a empresa necessita para obter o resultado que você quer. Procure nas reuniões resolver certas pendências que são do todo, né? Que inclusive todos precisam saber, mas não se esqueça, nunca comente algo pessoal e nem no sentido de chamar a atenção de forma individual com algum colaborador na frente dos outros. Tudo que for possível de ser discutido e que tem a ver com a reunião, com os temas, com o indicador, com metas, com plano de ação, com cronograma e que todo mundo precisa saber, discuta na reunião. Tudo que você precisa chamar a atenção de alguém, falar de forma individualizada, puxar orelhas, principalmente coisas mais para o lado negativo, né? Assim,
trata separado. Chama a pessoa depois da reunião, senta de novo numa sala separada com ela e trata de forma separada. Nunca na frente dos demais, porque as pessoas se chateiam e ninguém gosta de ser chamado na frente de ninguém. Afinal de contas, somos todos adultos. E por fim, avaliar as reuniões. Peça feedback. Todo fim de reunião, termine a reunião agradecendo a todo mundo, pedindo feedback de todos, o que eles acharam, tem coisas para melhorar, não tem. Seja sempre uma pessoa aberta para melhorias. Por quê? Porque você depende das pessoas e esse apoio, tudo aquilo que você deseja alcançar, vai voltar de forma positiva no dia a dia das ações de cada pessoa. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de dar o seu like, não deixe de curtir o vídeo aí, se inscrever no canal. Espero que vocês tenham cada vez mais interesse de acompanhar temas de gestão empresarial, de planejamento estratégico, de rotina, de performance, que são os assuntos que eu mais trato aqui nesse canal e também nas minhas plataformas digitais. E se isso estiver te ajudando, você inclusive pode mandar aí o seu comentário para mim, perguntas que eventualmente são colocadas nas plataformas digitais, no meu YouTube, no LinkedIn, enfim, acabam virando vídeos, porque a sua dúvida pode ser também dúvida de outras pessoas. E por fim, se você quiser implementar tudo isso que eu venho falando de gestão empresarial aí na sua empresa, com uma metodologia padronizada, com as ferramentas certas para você alavancar os resultados da sua empresa, venha conhecer o meu curso de gestão empresarial. Está aqui aparecendo para vocês, www.gevandrobarros.com.br/cursos. Dá uma olhada lá, eu te garanto que esse curso pode te ajudar. Um grande abraço, fico por aqui e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.